Boa noite, pessoal. Então vamos lá, mais uma videoaula aí sobre Blender. Essa videoaula que eu vou fazer sobre manipulação de objetos, também como adicioná-los, né? Então a gente vai ter uma aula bem prática e bem rápida aqui. É bem simples, mas a gente precisa disso em praticamente todos os projetos, né? Ok, vamos lá. Primeiramente eu já mostrei como a gente mexer nos eixos aqui. Só vou complementar, que eu não falei na videoaula passada. Aqui embaixo a gente tem os manipuladores aqui, ó. A gente pode esconder a nossa seta ali de origem, onde diz os eixos cartesianos ali, né? Em vez de usar o teclado ali, a tecla S, a tecla R e a tecla G, a gente consegue usar aqui por baixo também. Por exemplo, se eu quero manipular o local do meu objeto, que é como ele sai por padrão, né? Essas setinhas aqui, ok? É essa primeira seta aqui, a Transformation Manipulation Translate, que é para transformar ele, colocar ele para lá e para cá, ok? Caso eu mexa ele aqui e não me recordo, não consiga centralizar ele aqui, porque o que é o centro do meu objeto? É o meio dele, aqui está o centro, a origem dele, ok? Então, para mim posicionar ele como ele estava antes, zerando ele, como é a parte da posição, que é a letra G, né? A gente aperta Alt, segura Alt e aperta G. Ele volta ao normal, né? Ao ponto central dele, ok? Então, se eu quero rotacionar meu objeto, a gente tem aqui o Rotate e tal. Ó, ele até ficou um pouco diferente, né? A gente pode puxar aqui pelas cores, como a gente fez antes, né? É bem prático também de fazer isso, ó. Ok? E para mim zerar isso, fazer ele voltar ao ponto zero da rotação dele, Alt R. E ele zerou. Agora ele está 100% zerado. A gente também pode fazer aqui a parte da escala. Olha, ele mudou. Podem ver que tem uma certa diferença. Ó. As pontas são quadrados. No outro que é para mim mover são setas. Então aqui eu consigo fazer o size dele, aqui, a escala aliás, não o size. Ó, consigo modificar toda a escala dele aqui pelos pontos, ok? E para mim zerar a escala também, Alt S, ok? Zerando bem fácil, bem tranquilo. Vocês podem ver que eu uso bastante clicando scroll e movimentando a câmera. Vamos falar um pouco sobre câmeras e tal. Como que eu posso fazer a visualização do meu objeto sem ser só clicando scroll arrastando? A gente tem câmeras pré-configuradas aqui, por exemplo, que são o teclado numérico. Por exemplo, o nosso número 1 do teclado numérico, ele vê o objeto de frente. Ó, de frente ao objeto, ok? Se eu segurar a tecla Ctrl, ele vai inverter. Por exemplo, 1 eu estou vendo de frente, seguro o Ctrl, aperto o número 1, eu vejo a parte de trás do objeto, ok? Então, 2 eu rotaciono de baixo para cima, né? Ó, fazendo a rotação, segurando o Ctrl, ele desce reto, ok? Ele não rotaciona, ele só está descendo reto. E aqui então, girando a câmera novamente, ok? Bem tranquilo essa parte aqui, né? O número 3, ele vai rotacionar para a direita, segurando o Ctrl, ele vai andando para a direita, ok? Aqui também a gente tem o número 7, a visão de topo do objeto. Deixa eu só posicionar ele um pouco mais centralizado. Então, 7, visão de topo, vendo de cima, né? Se eu segurar Ctrl, é a visão de baixo. Aqui eu estou com a minha câmera um pouco próxima, né? Então, seria a visão de baixo. 7 de cima, Ctrl 7 é de baixo. Ok? 8, ele vai rotacionar de baixo para cima, ó, fazendo a rotação. E se eu segurar o Ctrl, ele só vai ir para cima. Ok? O nosso número 4, ele vai rotacionar o contrário do 6, né? O 6 para um lado, o 4 para o outro. 6 é para a direita, 4 para a esquerda. Segurando o Ctrl, ele só vai levando a câmera para ambos os lados. Ok? Bem prática essa parte, bem fácil. A gente tem também como mudar a visão. Por exemplo, a visão que eu estou vendo aqui é uma visão de perspectiva, ou seja, como eu vejo o objeto da distância onde eu me encontro, né? Se eu me afastar, o objeto vai diminuindo, se eu me aproximar, o objeto aumenta. Ok? Bem tranquilo essa parte. Eu clicando o número 5, eu consigo ver isso de perspectiva
ou de ortogonal. Ele tem aqui em cima, aliás, ortográfica, visão ortográfica. 5, ele está mudando aqui em cima. User perspectiva e user ortográfica. Ok? Então a perspectiva é a visão dos olhos. A ortográfica aqui, ele tenta manter o mesmo tamanho do objeto. Esses conceitos vocês podem dar uma procurada no Google, saber certinho qual a diferença entre ortográfica e a perspectiva. Ok? Então aqui a gente fez uma manipulação aqui do objeto. Ok? Outra coisa que eu tinha para essa nossa aula, além da gente poder usar aqui do lado, né, dar um rotate e poder clicar aqui e usar, né, dando um ESC, posso usar essa barra de menus aqui do lado, como posso pressionar a tecla N, que ela vai me trazer as propriedades desse objeto. Por exemplo, a localização, ele não está mais tudo zerado. A gente viu que Alt G, ele zera a localização dele. A rotação, consigo fazer a rotação para cá, só clicando e puxando para o lado, ou para um lado ou para o outro. Posso prender essa rotação aqui para não ficar sendo movimentada. Vamos ver o que mais que a gente consegue. A dimensão aqui do objeto, a gente consegue movimentar também, esticar, zerar. Então a gente pode ir zerando com Alt G, Alt R, Alt S, que é a escala, ok? Então bem tranquilo essa parte aqui para a gente manipular o objeto. Vamos ver quanto tempo de videoaula. 6 minutos, dá para mostrar mais alguma coisinha então. Se eu quero adicionar mais objetos, como que eu faço para adicionar? Duas maneiras bem práticas, aliás. Vamos ver, a gente consegue aqui por cima, usando a nossa aba Create. Ele vai adicionar um primitivo, que é os nossos mesh. Posso colocar ele, por exemplo, uma coisa importante. Essa seta aqui é a seta de origem. É onde vai sair o objeto que vai ser inserido, ok? Então vamos inserir um objeto aqui no canto. Clico com o botão esquerdo ali. Saiu um plano. Podem ver que ele só tem só uma fatia fininha, né? Ok, vamos inserir outra aqui. Outro cubo. Clicar aqui, vamos inserir um círculo. Podem ver que o círculo ali ele está só realmente o círculo, não tem preenchimento. Inserir uma esfera. Essa esfera aqui a gente pode estar controlando os segmentos delas, diminuindo ou aumentando. Vamos diminuir, que vocês vão ver que ela vai ficando praticamente mais quadrada, né? Mais octogonal. Só até realmente ficar um triângulo. 3 é o mínimo, ok? Então a gente consegue modificar por aqui também. Vamos colocar 30 aqui, deixar mais redondinha, né? Ok, vamos inserir outro objeto. A gente tem aqui uma esfera não tão redonda quanto a outra. Um cilindro. Vou aumentar um pouquinho. Ok, a gente pode fazer o cilindro. Pode fazer um cone, que casualmente eu coloquei junto com o outro. Vamos modificar para cá. Então, um cone. Clicar aqui onde eu quero que saia o próximo. Vamos colocar um torus, que é um arco, um círculo, né? Ok. Um grid, bastante utilizado, né? O grid, assim, aparentemente nesse modo aqui, que não é um modo de edição, né? O modo de objeto, ele é quase igual ao nosso plano, só que quando entra no modo de edição a gente consegue ver a diferença dele. Não vou entrar em detalhes agora. E o nosso famoso Monkey, que é o bichinho de estimação aqui, ok? Então tem essa maneira prática aqui pela aba Create. Isso na versão 2.72, que é a que a gente está, se não me engano. Outra maneira, a gente consegue apertar espaço, vai aparecer essa listinha aqui pra gente, e a gente escreve add, que é o comando, né? E o que eu quero. Por exemplo, eu quero um cubo. Começa só boto o C, ele já vai me dar as opções com o C. Cube. Ok? Adicionei um cubo aqui. Então, vamos de novo. Espaço, add, monkey. Opa. Monkey. E tem outro aqui. Ok? Bem tranquilo essa parte aqui. Vamos ver se eu tenho mais alguma coisa anotada aqui para nossa aula de agora. Princípio para a próxima, ok? Então a gente viu aqui várias visões aqui
Bem prático, bem fácil. De um detalhe dos números ali, a tecla 0 ela me dá a visão da câmera. Aqui está localizada a câmera, né? Esse quadrinho aqui. Deixa eu selecionar ela. Se eu teclo 0, ela vai me dar a visão da câmera. É bom para a gente tirar fotos, às vezes, ter uma visão diferente do nosso palco. Ok? No meu teclado, a vírgula ela dá um zoom no local onde está a minha seta de origem. Aliás, no meu objeto selecionado. Desculpa. Ó, a vírgula, então ela está dando um zoom. Então tem várias formas da gente se movimentar no palco e inserir objetos. Ok? Então a gente viu os objetos, viu como manipular eles. A manipulação funciona praticamente igual para todas. S, posso modificar a escala dele, né? Deixar ele gigante. Então podem fazer um exercício aí, fazendo a manipulação dos objetos, inserindo eles aí de diversas maneiras, ok? Um abraço então, tchau!